Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Deus tem sido generoso para com a minha vida e para com a vida de muitas pessoas e até mesmo pelas vidas daquelas que estão internadas hoje, passando por imensas dificuldades, mas eu considero isso uma providência do Senhor Jesus Cristo em vitória, em sentido de trazer bênçãos, porque o mundo hoje, ele em si, ele olha para dentro da própria humanidade como uma calamidade, como uma tempestade, como um vento que parece que não vai cessar mais. Mas olhando para a palavra de Deus, eu meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, algo me chamou muita atenção. E Deus, quando ele conversava com seus discípulos, ele sempre dava uma palavra positiva e nunca palavra negativa. Então, por incrível que pareça, hoje nós estamos vivendo em momentos a qual nós ouvimos muitas palavras negativas. Para minha surpresa, no que eu estava estudando, eu tive uma notícia não muito agradável à tarde, a respeito de uma prima que está acometida dessa enfermidade, o Covid-19, e a minha mãe entrou em uma grande aflição. E eu comecei a meditar dentro da palavra de Deus e pensar naquilo que eu iria transmitir nesta noite. E eu disse para o Senhor: Senhor, se a tua palavra ela é fiel e verdadeira, assim como essa enfermidade ela veio, ela surgiu, esse vírus surgiu no mundo, da mesma maneira, Jesus, tu tem poder para tirá-lo. Tu tem poder para desfazê-lo. Então, sem mais demora, eu gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 14, do versículo 26 ao 33, que diz assim: Os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha, veja bem essa expressão do nosso Deus. Ele disse assim: coragem, não tenha medo. Continuando. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Glória a Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamou ao Senhor: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém, igreja? Então, o que eu entendo com tudo isso? Que nessa história toda de Jesus Cristo andar sobre as águas é algo impressionante para os nossos dias, né? É algo impressionante. Por quê? Porque para nós, andar sobre as águas é como se, para mim, é algo impossível, para mim. Mas Deus mostrou para o mundo que tudo é possível para aquele que crê. Então, se nós estamos enfrentando essa dificuldade que surgiu, esse vírus que apareceu,
Eu quero te dizer uma coisa: para Deus nada é impossível acontecer na tua vida também. Hoje o tema é fé. São duas letras do nosso alfabeto. A letra F de fidelidade e a letra E de esperança. E tem a letra E do meu nome, de Ednei. Então, tem esperança para o Brasil, para a nação brasileira, que nós vamos vencer toda essa situação a qual o Brasil está enfrentando, a qual o mundo está enfrentando. Então, nós vamos vencer tudo isso. Eu quero dizer para você que para Jesus nada é impossível. O mundo em si, ele está desanimado, ele está triste. Por quê? Porque ele perdeu o foco que Jesus andou sobre as águas. Talvez até a igreja de Cristo, ela está dessa maneira também. Esperando assim, estou aguardando o meu pastor ligar para mim, saber como eu estou. Mas só que não é isso que Jesus está querendo nesta noite de você. Jesus não está pedindo que você aguarde o seu pastor ligar para você. Jesus está pedindo que você tome atitude que nem Pedro tomou. Pedro, ele tomou uma atitude que foi pedir algo que para ele era impossível, mas ele queria saber se era Jesus. E para tirar aquela dúvida, ele disse assim: então me faça ir até o Senhor. Me faça caminhar sobre as águas também. Aí o que aconteceu? Jesus Cristo disse: vem. Foi uma palavra bem simples: vem. Quantas pessoas hoje não estão com medo? Eu confesso para você que eu também não sou um gigante que não tenho medo. Confesso para você que o medo, querendo ou não, ele deixa uma pessoa abalada, ele tira a confiança, ele tira a credibilidade, que a fé significa confiança, significa crer. Então, ele tira tudo isso, o medo, ele tira essas coisas do ser humano. Mas hoje Jesus está dizendo para ti: anda sobre as águas. Hoje Jesus está dizendo para você não temer de maneira nenhuma esse vírus que surgiu na humanidade. Ele está querendo que você renove as suas forças e motive os demais. Aqueles que estão desanimados, aqueles que já perderam parentes, aqueles que já perderam seus entes queridos, pessoas do seu coração, pessoas que amavam. Mas eles estão ali tristes, abalados. Mas eu quero te dizer nessa noite: não é tempo da igreja de Cristo ficar parada. Eu estava meditando e eu conversei até com uma irmã e eu disse: para mim que o mundo está funcionando, menos a igreja. Para mim que o mundo está funcionando, os trabalhos continuam funcionando, a maior parte deles continua funcionando, mas as igrejas, que somos nós, não estamos funcionando. E você pergunta: como assim? Porque nós temos que respeitar. Concordo plenamente com respeito às nossas autoridades. É bíblico, está na Bíblia, que nós devemos respeitar nossas autoridades. Mas eu te pergunto nesta noite: quem era que fazia diferença no Antigo Testamento? Eram os filisteus ou era o povo de Israel? Quem que fazia diferença? Quando Davi chegou, que ele olhou para aquele gigante,
que estava desafiando o povo de Deus, ele achou aquilo um absurdo. Ele achou aquilo algo assim que incomodou a vida dele. Ele disse: de maneira nenhuma, de maneira alguma eu aceito um incircunciso vir desafiar o povo de Deus. De maneira alguma. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu sou a igreja também, eu tenho uma liderança também, eu respeito a minha liderança também, mas eu te pergunto, o que foi que Davi fez? Ele ficou parado ou ele agiu? Davi, ele não ficou parado, ele agiu. Ele tomou uma atitude. Enquanto o povo de Israel estava temendo o gigante, Davi, o que ele fez? Fez diferente. Ele disse: eu irei até o líder maior e vou dizer para ele que eu irei enfrentar esse gigante. E ele foi até Saul. Não pediram o rei? Pediram o rei. O Senhor concedeu. O Senhor é justo e fiel. Todas as vezes que você vê algo acontecer, é porque Deus quer trabalhar. O mundo, ele estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Muitos de nós estávamos fazendo aquilo que nós queríamos fazer. Mas o Senhor disse: agora eu quero pôr ordem na minha casa. E eu quero pôr ordem também nesse povo. E sabe o que aconteceu quando ele chegou até Saul? Saul, ele disse que ia enfrentar o Golias. Ia enfrentar aquele gigante, aquele homem que estava amedrontando. Mas aí, eles deram bastante, Saul pegou, deu toda a sua armadura, tudo que pertencia a ele, preparou Davi, para que ele fosse enfrentar Golias. Você sabia que esse vírus é uma coisa tão mínima que Deus quer fazer para derrotá-lo? Só que isso depende da igreja de Cristo. Isso não depende de mais ninguém, depende da igreja. Chegou a hora da igreja do Senhor se levantar e agir. Sabe o que aconteceu? Ele realmente colocou toda a armadura de Saul sobre o seu corpo, mas aquilo não combinou com ele. A sua estatura era diferente de Saul. Seu porte físico, tudo era diferente. Mas medite numa coisa que me chama a atenção. Ele disse: não, deixa eu ir como eu estou mesmo. Eu quero ir como eu estou. Eu quero fazer a obra do Senhor como eu estou. Eu não estou dizendo aqui para os meus irmãos sair de casa de qualquer maneira, não tomar os seus cuidados, nada, não é nada disso. Porque nós temos autoridade superior dentro da nossa igreja. Nós temos uma liderança maior que nós. Nós temos pessoas com capacidade. Irmãos, a oração, a Bíblia diz que não tem coisa melhor do que a oração de um justo. O que pode fazer mais do que a oração? Nenhum medicamento cura um câncer. Você sabe por quê?
eu vou lhe dizer, mais do que a oração. Pode sim, com tratamento, curar o câncer, com longos datas, dias, meses, anos. Mas a oração, ela opera milagre instantaneamente. Eu vou lhe contar um fato miraculoso que aconteceu num culto da bênção. Um certo dia, nós tivemos um culto da bênção distrital e uma vizinha nossa foi acometida de um câncer. E essa vizinha, ela, para nossa surpresa, ela foi desenganada dos médicos. E aquilo chocou a vizinhança, porque ela era muito querida de todos nós. Então ia um vizinho, ia outro, sempre dando uma palavra de conforto. Quando eu soube da notícia, abalou meu coração. E aí eu comecei a orar pelaquela vizinha. E quando aconteceu o culto da bênção, teve um pastor que ele citou algumas palavras no final. Ele disse assim: se você tem alguém que está enfermo, que não está aqui neste culto, que você conhece, que é seu vizinho, um parente, um amigo, seja quem for, nós vamos fazer a oração e essa enfermidade vai sair do corpo dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu abracei aquelas palavras e eu disse à nossa vizinha, ela vai ficar curada desse câncer em nome de Jesus. E eu confesso para você que eu fiquei tão alegre com aquilo e comecei a orar. E no final do culto eu convidei 2 pessoas, e já estava bem tarde, e eu fui bater na porta daquela vizinha. E o esposo dela disse assim: irmã, ela está deitada. Eu disse: mas o Senhor nos permite orar por ela? Ele respondeu: mas ela está deitada. E eu insisti. Você tem que insistir com as coisas. Você não pode desistir. Você sabe, muitas das vezes na vida da gente existem coisas que a gente não pode abandonar. A gente tem que insistir. Porque é nessa hora que Deus quer operar. Foi por isso que Davi, ele não desistiu. E eu insisti, eu disse: me perdoe, mas eu preciso orar pela sua esposa. E ele disse assim: tudo bem, eu irei chamá-la. E ela já vinha no corredor da casa, se aproximou, ela disse: irmã Ednei. Eu disse: tudo bom com a senhora, vizinha? Tudo bem. Eu disse: me perdoe pelo horário, mas nós estamos aqui para fazer uma oração e sair. E no momento, irmãos, nós oramos. A senhora, eu perguntei: a senhora aceita? Ela disse: sim, eu aceito. E nós oramos, e eu disse: eu só vim para isso, porque o seu milagre foi entregue hoje pelo Senhor Jesus Cristo através da oração. Irmãos, essa mulher hoje conta testemunho que Deus o resgatou, o libertou, o salvou daquela enfermidade que estava lhe matando. Ela era muito forte e se você o visse com a enfermidade, você não o reconhecia. Mas eu quero te dizer que hoje ela voltou tudo o que ela era antes, ou melhor do que ela era antes, porque ela engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela testifica, ela diz: irmã Ednei, eu irei na igreja testificar que Jesus Cristo me curou. Então eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo, ele tem poder de operar o milagre na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo contigo,
Eu não sei aonde tu estás neste momento. Eu não sei se tem um parente teu no hospital, que o médico já desenganou. Eu quero te dizer uma coisa. Ora, porque através da oração, Deus vai te dar vitória. É a fé. Pedro não mandou sobre as águas? O Senhor disse para ele, por que duvidastes? Por que Pedro duvidou? Davi não duvidou, ele insistiu, ele prosseguiu. O que Davi queria? Matar Golias. Só porque ele estava desafiando o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos orar para que esse vírus, ele venha ser repreendido desta nação. Para que o povo brasileiro, ele venha testificar da grandeza de Deus. Para que a igreja do Senhor venha dizer que o nosso Deus, ele existe, continua existindo e sempre existirá. E eu te digo, e Davi foi, e bem preparado, porque ele tinha unção de Deus. E quando ele chegou, ele não precisou de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Só precisa de coragem. A igreja do Senhor só está precisando hoje de coragem. E você diz assim, por que você está falando isso? Porque é a verdade. Nós estamos precisando de coragem. Coragem. Por que muitos estão trabalhando e nós não podemos cultuar a Deus? Porque Satanás sabe que através da oração esse vírus não prevalece. Por que muitos hoje estão fazendo muitas coisas? Por que nós saímos para fazer compras para nossa casa, mas não saímos para cultuar a Deus? Porque Satanás sabe que através da consagração, do joelho dobrado, o nosso adversário, ele não vai resistir. E ele vai partir em retirada. Porque o povo, a igreja, uma igreja santa, a igreja que clama, a igreja que confia, a igreja que tem segurança, ela não abandona a fé de maneira nenhuma. Ela persiste acreditando no milagre. Ela persiste, aleluia, naquilo que Deus tem para fazer. Ainda não é o fim, igreja. Você pensa que é o fim? Isso não veio para destruir tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando o povo de Israel pensou que era o fim, até os próprios irmãos de Davi lhe julgaram. Ainda olharam para ele e disseram, o que tu está fazendo aqui, garoto? Vai-te embora para casa. Vai-te embora para casa. Como assim não dando valor algum. Mas o Senhor disse, não, eu te permito que tu fique aqui, porque eu vou dar vitória para o meu povo através de você. Não precisa de quantidade para ter vitória. Precisa de um povo que se humilhe diante de um Deus grande, para que ele venha dar solução desse problema, para que ele venha resolver esse problema que está invadindo a casa de muitas pessoas. Eu quero te dizer que o Senhor deu a vitória, porque quando Davi, ele foi, que quando Golias olhou para ele, zombou da face dele, zombou da sua face. O inimigo está zombando da igreja, e nós estamos deixando isso acontecer. Irmãos, não sei, mas fala dentro do meu coração isso. Golias zombou de Davi. Satanás está zombando da igreja. Mas a
igreja é uma igreja viva, aleluia. E a igreja, ela não vai morrer. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai levantar. Aqui está nosso presidente, aqui está nossa líder de Filhas de Sião. Aqui está o líder da igreja, está o líder do movimento, Avivamento, Fogo e Unção. Está sua esposa. Está os nossos amados irmãos, a equipe de trabalho. Eles estão com uma coragem muito grande. Mas eu quero dizer que a igreja, ela não vai parar. Hoje é dia de vitória para a igreja. Hoje a igreja, ela foi chamada para ser mais que vencedora. Aleluia! Chegou a hora de nós andarmos sobre as águas, mas nós não podemos afundar. Nós temos que segurar na mão do Todo-Poderoso que se chama Jesus. E muitos não estão olhando para isso. Não, eu vou ficar em casa. Porque em casa eu tenho segurança, tudo bem. Respeito. Eu também, eu confesso para você que eu tomo meus cuidados. Mas eu digo para você que quando me dá vontade de eu ir adorar a Deus, eu adoro a Deus todos os dias, mas eu digo em a casa de algum irmão, ou eu faço oração por um irmão. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem agido poderosamente. E eu digo para os meus filhos, hoje eu quero ir na casa de um irmão, eu quero orar com ele, eu quero sentir a presença de Deus. Irmãos, nós vamos, aleluia, e nós sentimos a presença de Deus. Então não é para a igreja ficar parada. Eu nunca esqueço quando eu vi os venezuelanos na época que eles estavam passando aquela crise. Uma grande crise. Eu não sei hoje como está a situação deles. Mas eu confesso para você que aquilo partia meu coração de ver aquela situação. Eu não entendo muito dessas coisas. Vou falar pouco a respeito disso. Eu só sei o que eu vi. Vou falar do que eu vi. Mas sabe o que me chamava a atenção? É que eles iam para as ruas e dobravam os seus joelhos e oravam. E começavam a clamar a Deus. E pedir misericórdia de Deus, que Deus olhasse para eles, tivesse compaixão da vida deles, que Deus desse a vitória para eles. E hoje eu te pergunto, igreja do Senhor, aleluia, tu tem feito isso na tua casa?